Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje, neste vídeo, eu quero trazer um processo de... trazer aqui uma atividade de análise linguística, né? De um exemplo aí de um texto, né? Do gênero artigo de opinião, tá? Então, trazer um pouco dos conceitos que eu venho falando, né? Dos princípios, que eu venho trazendo sobre aspectos relacionados à leitura e à escrita, né? A leitura e a escrita, uma perspectiva de análise linguística, a leitura e a escrita a partir de uma perspectiva que perspectiva contextualizada, né? Uma perspectiva do ensino dos gêneros, tá? Então, artigo de opinião é um gênero aí argumentativo, né? Que não tem um espaço, e aí talvez você concorde ou não comigo, mas eu acredito que não tenha um espaço tão grande assim, de uma forma geral, falando de uma forma geral, né, com o conhecimento que eu tenho, ãh, na sala de aula, né, na sala de aula de língua portuguesa. Tem um espaço muito maior a redação, né? E a redação, ela é um gênero argumentativo, ela é um texto que é parecido com um artigo de opinião, mas tem características e sentidos diferentes. E a redação ela é muito mais escolar, né? Ela é um texto mais para mostrar que sabemos, né? Ou para o aluno mostrar que ele tem o conhecimento, que ele consegue dissertar sobre um assunto, né? Que ele consegue falar sobre um assunto, apresentar pontos de vista, argumentos, né? Ter um texto com início, meio e fim, enfim, né? Meio e fim ficou, né? Então, ela é um texto mais institucionalizado, digamos assim, né? É o texto lá que os alunos têm que produzir no Enem, é o texto que alguns cargos exigem que a pessoa escreva, né? Uma dissertação, um texto dissertativo, né? Para não confundir aí com dissertação de acadêmica, né? Dissertação de mestrado, enfim. Mas falar sobre um assunto. Só que aí o artigo de opinião ele é um gênero que circula na sociedade. Ele é um gênero que nós vemos, podemos encontrar nos jornais, podemos encontrar nas revistas, né, nos sites jornalísticos, aí sites que têm um viés de diferentes áreas, enfim, vai trazer às vezes a opinião de um especialista falando sobre um assunto que é importante na mídia, ou um assunto que tem relevância social, enfim. E aí vai ter lá o seu artigo de opinião. Então, eu gosto muito de trabalhar com os alunos com artigo de opinião, por conta desse aspecto. É um texto que circula na sociedade, é um texto que a gente consegue mostrar para o aluno a necessidade de se produzir ele, de se fazer ele, sem se pensar exatamente no aspecto da avaliação, né? Porque a redação ela é um texto que já tem essa grande razão por trás, né? Escrevemos redação para trabalhamos com os alunos redação para que eles aprendam a escrever, para que eles saibam escrever, argumentar, dissertar sobre um assunto, enfim, além dos aspectos relacionados da linguagem específico, né, da escrita. Mas é um texto que o aluno escreve sabendo que ele está escrevendo para ser avaliado, né? É um texto que ele está escrevendo para ser avaliado, é um texto de um processo educativo, é uma avaliação, né? É para aprendizagem, enfim, mas é uma avaliação. Agora, o artigo de opinião, é possível nós criarmos uma situação comunicativa aí, um leitor, né? Pensar num leitor que não seja uma pessoa que vá corrigir esse texto, né? Um leitor que não seja só o corretor, não seja só o professor, não seja só a banca lá que vai corrigir, a banca de professores que vai corrigir a prova do Enem, por exemplo, né? No artigo de opinião é possível vislumbrar e trazer isso para o aluno, tá? Então, essa é uma característica pessoal, e aqui que fique claro, né? Não estou falando mal da redação, não estou dizendo que, né, sim, é importante que nós façamos esse trabalho com redação, mas me incomoda bastante
enquanto estudiosa, né, da linguagem, enquanto professora de português, mas enquanto pesquisadora, enquanto linguista também, me incomoda muito que se fique trabalhando só com redação, né, que escrever na escola seja escrever uma redação, né, escrever, fazer uma produção escrita seja na cabeça do aluno, né, no condicionamento aí da cultura escolar, escrever uma redação. Porque escrever é tão mais, né, tem tantas possibilidades, às vezes pequenas escritas que o aluno não considera uma escrita, mas que é uma escrita, né? O responder uma pergunta dissertativa é um processo de escrita também, né? Mas aí falando em produção escrita de gêneros, né? De textos, enfim, me inquieta muito enquanto professora de português, de novo trago, né, como linguista, como estudiosa da linguagem, linguista no sentido de estudiosa da linguagem, né, como alguém que fez uma formação aí na área da linguística aplicada. Me incomoda que que nós estejamos sempre focados nessa questão de só trabalhar redação, né? Só trabalhar para avaliação, só trabalhar para o que o aluno vai depois apresentar, né? Mas, enfim, essa é uma conversa preliminar aí sobre o gênero, expliquei, né? Sobre o artigo de opinião. O artigo de opinião ele traz bastante oportunidades de se discutir com relação à linguagem, assim como outros gêneros também, né? Mas desse aspecto aí da argumentação, né? Do texto argumentativo, dissertativo argumentativo. E aí eu trago para os alunos, né? Trabalhei muito com esse gênero voltado para a participação na Olimpíada de Língua Portuguesa. Então, eu participei de algumas edições com as minhas turmas, né, de português. No momento atual, eu não estou com uma turma de língua portuguesa, mas tive durante muitos anos e com as minhas turmas eu sempre sempre participava, né, das edições da Olimpíada de Língua Portuguesa, tá? Então, em um outro momento eu quero falar mais especificamente sobre a Olimpíada, não vou me alongar aqui, mas eu trazia para os alunos também muitos textos escritos por outros alunos, textos finalistas, né? Os textos que são finalistas de cada edição, é feito uma publicação, né? Um livro, um e-book desses textos finalistas de alunos de todo o país. E eu procurava trazer, lia e selecionava alguns textos que eu achava que cabia para trazer para a sala de aula para mostrar para os alunos. E trazia para os meus alunos, né? E trazia isso, olha, esse texto aqui foi escrito por alunos. Para descentralizar aquela coisa de que nós só lemos textos em sala de aula de escritores famosos, de escritores lá que já morreram, né? Aquela coisa de gente que de 200 anos atrás, né? Que às vezes os alunos têm por concepção, assim. Então, trazia para eles, olha, esse aqui é um texto que foi produzido, escrito, reescrito, trabalhado por um aluno. E eles ficavam surpresos, às vezes, diziam assim, esse texto foi escrito por um aluno, professora? Sim, foi. Mas aí eu aproveitava também para mostrar que a gente não escreve uma única vez, né? Que nós não escrevemos uma única vez. Nesse processo da Olimpíada que não se escrevia uma única vez, né? E aí isso me ajudava também, inclusive, com criar essa consciência de que eles precisavam reescrever, né? Porque às vezes eu enfrentava nos processos de atividade de produção escrita, às vezes eu enfrentava resistência por parte de alguns alunos que não queriam reescrever o mesmo texto, né? Recebiam o texto, a orientação aqui, olha, precisa melhorar isso e isso, tem isso e isso de aspecto positivo e tal, né? Dava para eles esse retorno, tá? Agora vai se fazer uma reescrita, uma outra versão desse texto. No começo eles tinham resistência, né? No primeiro ano comigo, né, das turmas. Depois eles já acostumaram com esse processo, já sabiam que era essa forma que eu trabalhava, e aquilo começou a fazer parte da nossa cultura escolar. Então eles já sabiam ali, da nossa aula ali de português, eles já sabiam que quando eu entregava o texto, aquela versão, eu escrevia lá no texto, primeira versão,
eles já sabiam que não era para eles colocarem fora aquela versão, que eles iam trabalhar em cima daquele texto, fazer as alterações e me entregar as duas versões, né? Que eu tinha ali documentado, né? Como estava o texto do aluno antes das minhas orientações, indicações de correção e mas revisão de aspectos, né? Então, não só, ali não era só corretora, né? Não era só corretora dos aspectos gramaticais. Eu me colocava como leitora, né? Então, eu trazia para os alunos se havia clareza, se não havia clareza, se tinha questões de coesão ali, buscava mostrar para ele, como leitora, né? Em que aspectos ali o texto, ele, de repente, estava falhando, que aspectos que esse texto tinha de potencialidade, que a gente poderia aprimorar e explorar, né? E usar disso. Bom, então, aí eu trazia para eles, uma das propostas que eu trazia era essa aqui de fazer a leitura de um artigo de opinião escrito por um aluno participante da Olimpíada. E aí nós fazíamos primeiro esse processo de leitura, então aqui eu estou falando da terceira etapa, tá? Quem assistiu lá a minha aula sobre os 4 momentos, né? As 4 etapas aí do processo da proposta de leitura, né? Em sala, né, os 4 momentos aí cruciais para o trabalho com a leitura, vai saber que aqui a gente está falando da terceira etapa, tá? Então, nós estamos só aqui na terceira etapa, que é a leitura. Faremos a leitura, já é a terceira etapa, tá? Mas, eu trabalhava algo aqui que pode ser trabalhado aí na segunda etapa, tá? Que é uma das coisas que eu fazia, e tem uma explicação do porquê disso no final, vocês vão entender melhor do porquê disso, mas eu fazia uma sondagem com os alunos com relação ao título do texto, tá? Que para mim, especificamente, aí nessa análise tinha um papel importante. Então, eu começava trazendo o título, às vezes escrevia o título lá no quadro, Barragem abre caminhos é o título desse texto. E aí eu questionava os alunos, o que que vocês acham que esse texto vai abordar? Eles sabiam que era um artigo de opinião, tá? Mas só o título, né? Eles tinham dificuldade de responder. Ah, barragem abre caminhos. Então, fazer eles refletir, levante hipótese. Ah, eu não sei, professor. Eles diziam, não li o texto ainda. Tudo bem, nós não lemos o texto ainda. Mas com base nesse título aí, com essas informações, essas 3 palavras que nós temos aí, o que que nós podemos pensar com relação a esse texto? O que será que esse texto vai nos trazer? Ah, esse texto ele vai trazer, falar sobre, aí eles ficavam pensando, caminhos, abre uma estrada, a barragem abre uma estrada, aí eles já não faz muito sentido uma barragem abre uma estrada. Então eles ficavam levantando hipóteses. Geralmente eles pensavam em caminhos físicos, né? Nesse abre caminhos aí. E aí eu dizia para eles, tudo bem, então vejam como um título de um artigo de opinião é diferente de uma manchete, né? De um título de uma notícia, por exemplo, né? Que nós chamamos de manchete. Na manchete nós temos muito mais informações, não é verdade? Quando nós lemos uma manchete, nós sabemos do que trata o texto, nós temos informações básicas ali, mínimas ali, que fazem com que a gente se interesse ou não por a leitura dessa notícia, né? Uma reportagem também vai trazer essa característica, se eu vou querer ou não ler essa reportagem. No artigo de opinião, no caso desse título aí, ele de certa forma, nos instiga, não nos instiga, eu dizia para eles. Vocês não ficaram curiosos para saber que caminhos são esses? Não está muito óbvio, né, que caminhos são esses. Eles diziam, é verdade, não sabemos que caminhos, né? Bom, então nós vamos descobrir que caminhos são esses com a leitura do texto, tá? E aí essa é uma forma de colocar a questão do título, né? E que às vezes é uma preocupação para os alunos no processo da escrita. Que título eu vou dar para o meu texto? E às vezes alguns alunos não queriam titular o texto, não queriam intitular nada ali, não queriam colocar nada. Ah, eu não vou escrever título. E aí eu sempre trazia para eles, embora ele apareça primeiro,
no texto, né? O título, ele não é escrito primeiro. Primeiro, nós precisamos ver para onde o texto vai. E muitas vezes nós não sabemos quando estamos escrevendo, né? Primeiro precisamos saber para onde o texto vai, para depois dar um título, né? E isso acontece muitas vezes, às vezes até quando eu me proponho aqui, vou dar uma aula sobre tal coisa, né? Vou gravar sobre tal coisa. Às vezes, quando eu termino a aula, eu penso assim, essa aula poderia ser o título desse vídeo, né, para publicação. No YouTube poderia ser X, diferente às vezes, né, um pouco diferente, reescrevo, repenso ali, diferente, mais específico do que eu tinha pensado no primeiro momento. Às vezes acontece, né, então, de se repensar. Bom, então, com relação a esse título, eu trazia para eles nós fazíamos esse processo de levantar hipóteses, tá? E ver aí se na leitura essas hipóteses elas vão se confirmar ou não. Elas podem se confirmar ou não, né? Mas eu usava, então, especificamente nesse texto, para mostrar para os alunos que o título pode dizer e não dizer ao mesmo tempo. Porque depois da leitura e da análise que eu vou trazer aqui, o título ele passa a representar uma outra coisa, né? E se você não conhece esse texto, para você também vai representar uma outra coisa, né? Do que pensou até agora, muito provavelmente, tá? Então vamos lá, a leitura do texto, eu trazia para os alunos, que já vem o texto, né? Eu trazia para os alunos a questão da autoria, da marca, da autoria aí. Então trazia o nome, né? Aqui o nome do aluno, o autor do texto, e mais embaixo tem o nome da professora que trabalhou com esse aluno, e também o nome da escola, enfim, e do município. Então, quem conhece sobre a Olimpíada de Língua Portuguesa, vou até voltar aqui um pouquinho. Quem conhece sobre a Olimpíada de Língua Portuguesa sabe que a Olimpíada ela tem um tema geral, que é o lugar onde vivo, né? A partir desse tema geral, os alunos desenvolvem o trabalho com os gêneros. No caso, ele estava trabalhando aí com um artigo de opinião. E o artigo de opinião, nessa época, em 2010, ele era trabalhado com os anos finais, né? Agora ele é trabalhado com o terceiro ano do ensino médio. Mas nessa época ele era trabalhado com os anos finais, tá? Se eu não me engano, era um aluno de quinto ano, quarto ano, acho. Era um aluno bem novo, assim, que trabalhou esse texto. Nessa época aí, em 2010, tá? E essa análise que eu trago, eu também fiz em 2010, mas essas análises de textos, né, elas não envelhecem, né? Então, eu trazia para os alunos aí a questão da autoria e começava a leitura, fazia a leitura silenciosa do texto com eles, no primeiro momento, tá? Eu fazia leitura silenciosa, e aí depois eu fazia algumas questões ali orais com eles mesmo, perguntavam do que eles tinham entendido e tal, eles iam me falando algumas coisas sobre o texto. E aí depois, a depender da turma, eu sentia ou não a necessidade de nós fazermos a leitura oral, se houvessem aspectos ali da compreensão que tivessem fugido, enfim. E aí nós vinhamos para essa parte da análise, tá? E essa análise que eu vou fazer com vocês aqui agora, eu faço com os alunos, tá? Fazia e faço com os alunos esse tipo de análise. Esse processo de pegar o texto e vamos olhar para as partes que o compõem. E por que que isso está aqui, e possibilidades, né, de por que que foi feita essa escolha, e se nós tirássemos isso, e se nós acrescentássemos isso, qual será a função de tal coisa? Então, esse é o processo de análise linguística. E aspectos gramaticais também, né? Então, aqui, eu aliava com os alunos o trabalho com o artigo de opinião com o trabalho com a sintaxe, né? Então, trabalho tanto com os períodos de coordenação e subordinação, né, das orações, como o das conjunções, né? Conjunções coordenativas e conjunções subordinativas. Então, aqui mostrava muito, né? Nesse texto vai trazer alguns períodos vai trazer algumas orações coordenadas aqui. E aí eu mostrava para os alunos essa questão, a conjunção no texto, né? Porque mais importante do que dar aquela tabela para os alunos lá das conjunções, para eles saberem quais são aditivas, quais são adversativas, quais são
Mais importante do que isso, né, é eles saberem como usarem essas conjunções, tá? É eles saberem como, que sentido essas conjunções elas têm no texto, né? Reconhecer o sentido delas e as que são sinônimas, as que trazem sentidos opostos e como encaixar elas no texto para expressar alguma coisa, na hora da escrita, né? E na hora da leitura, ver que sentido elas estão dando para aquele trecho. Então, isso nessa análise também nós podemos observar, tá? Bom, então vamos fazer a leitura juntos aí do artigo de opinião, tá? O artigo começa assim: o progresso e a modernização são processos que hoje em dia são comuns e andam lado a lado, cruzando as linhas do tempo e do espaço. Espaço tal que pode ser compreendido como o lugar onde vivemos, como, por exemplo, aqui, o município de 16 de novembro, onde resido e cujo estereótipo de cidade pacata do interior considero que está prestes a cair. Um fato que está causando opiniões divergentes, não só entre os moradores daqui, da cidade, mas também da região das Missões, é a instalação de uma usina hidrelétrica, a barragem do Paço São João, situada entre 16 de novembro e a cidade vizinha, Roque Gonzales. Esse grandioso empreendimento, gerenciado pela empresa de energia elétrica Eletrosul, propicia enormes benefícios à região, trazendo empregos e melhorias à infraestrutura local. E pude facilmente observar como a Eletrosul está apostando suas fichas na usina, pois, ao prestar atenção nos números da empresa, sobre a barragem e nos investimentos dela, percebi o seu entusiasmo. Aqui está escrita o original, tá, gente? Está sobre a barragem mesmo, tá? Serão, ao final das obras, 290 milhões de reais investidos e, de acordo com técnicos, a usina terá capacidade de atender uma cidade de aproximadamente 560 mil habitantes, gerando inicialmente cerca de 39 megawatts de energia média. Mas entre a população, há quem diga que, talvez devido a essa construção, poderão ocorrer mudanças climáticas e ambientais no município, e que não desfrutaremos da energia gerada, ou que haverá problemas de deslocamento entre os municípios atingidos pela represa. Essas pessoas dizem também que o rio Ijuí, no qual está sendo feita a usina, terá seu nível diminuído. Perdão. Terá seu nível diminuído e, com isso, causará um desequilíbrio pluviométrico tanto aqui na cidade como nos demais municípios afetados. São Luís Gonzaga, São Pedro do Butiá e Ralador. Porém, do meu ponto de vista, essas pessoas não sabem que, antes de ser iniciado o projeto, a Eletrosul fez inúmeras pesquisas e requisições ao governo para que o plano fosse legalizado. Além disso, outros órgãos, como o Ministério de Minas e Energia, o PAC e a FEPAM, analisaram e delegaram medidas de adequação meticulosamente estudadas para que fossem diminuídos ao máximo os impactos da barragem ao ambiente local. O inegável é que a usina Paço São João estará para 16 de novembro com seus pouco mais de 2.800 habitantes, boas oportunidades de emprego. A pretensão da Eletrosul é de 1.500 empregos na construção até o fim das obras em 2010. Possibilidade de desenvolvimento e de importância dentro da região. Sendo assim, creio que todos esses motivos poderão aumentar a qualidade de vida da população da cidade, na área cultural,
política e turística. Também a possibilidade de economia onde não só aqui, mas todo o povo brasileiro sente mais peso no bolso. E, talvez, 16 de novembro, conhecida como Capital Nacional da Alfafa, leguminosa forrageira, se torne um exemplo de geração de energia elétrica na região das Missões. Então, a professora que trabalhou com esse aluno é a Rosângela Simeone Saul, lá da Escola Municipal Padre João Batista Reus, SJ. E a cidade é 16 de novembro, como ele menciona no texto, Rio Grande do Sul. Então, eu trouxe para os alunos, né, como eu sou gaúcha, atuo no Rio Grande do Sul, eu trouxe para os alunos um texto daqui do estado, tá? E esse texto, bom, agora já tem mais aninhos, né? Mas é um texto que muito rico. Então, pelo menos uma vez, quando eu estava trabalhando com as minhas turmas, pelo menos uma vez eles passaram por esse texto, né? Eles passaram por esse texto e por essa análise. Depois tem outras, né? De outros textos, também outras análises. Mas tem alguns aspectos bem interessantes aqui que eu gosto de trabalhar, de mostrar, e importantes com relação a esse gênero, né? Então, esse aí é o texto, tá? Então, fazia com os alunos a leitura primeiro silenciosa, depois questionava os alunos sobre o que eles haviam aprendido do que haviam lido, né? Fazia algumas questões orais, então, sobre o que que é o texto, né? De onde que é esse aluno? E aí, às vezes, eles iam lá procurar, né? De novo o nome da cidade, é daqui do Rio Grande do Sul, e tal, porque isso eu não mencionava no início, eu mencionava só que eu trazia um texto de um aluno finalista da Olimpíada, né? Mas não mencionava que do ano de 2010 e tal, mas não mencionava, eu dizia para eles, olha, um texto que já tem um tempo que foi publicado, mas isso não faz, ele não perde, né? Ele não perde a qualidade por conta disso, só essa questão aí nesse momento do texto, essa barragem já estava sendo construída, já foi construída, enfim, já existe, né? E às vezes os alunos ficavam até curiosos por saber dessa barragem, nós pesquisávamos, mostrava para eles depois no Google, mostrava onde ficava a cidade de 16 de novembro, que eles ficavam curiosos também com a questão do número de habitantes, e aí eu trabalhei muitos anos numa cidade também pequena, mas que tem o dobro desse número de habitantes, e eles acham uma cidade minúscula, né? Eles acham assim, todo mundo se conhece, enfim. E aí, quando eles não conseguiam entender uma cidade menor do que a nossa ainda, né, em termos de habitantes, né? Não sabemos em extensão territorial, mas em termos de habitantes era uma cidade ainda menor do que a cidade que os meus alunos atuavam. Tudo isso são coisas que vão além do texto, que às vezes despertam a curiosidade do aluno e levam a ele a outras aprendizagens, porque aí são outras aprendizagens que vão fazer parte do repertório dele de mundo, de vida, né? Então, o além, né, do que eu defendo tanto e que outros professores, estudiosos, enfim, defendemos tanto a questão do texto, é que o texto nos abre uma grande janela de possibilidade e nos relaciona com o mundo, nos relaciona com a vida, traz o estudo da língua, né, o estudo da linguagem para a vida. E quando a gente está olhando só ali o exercício gramatical, só o exercício a frase isolada, a gente tem poucas articulações, a gente tem poucas coisas que a gente consiga relacionar com a vida, porque aquilo ali é algo que a gente só faz na escola, né? Por exemplo, né, dando exemplo aí das conjunções, eu fazia também com os alunos, não vou dizer que não aqui, né, que eu não fazia alguns exercícios com frases isoladas, para eles identificarem, por exemplo, classificarem as conjunções. Às vezes esse exercício aparecia assim na minha aula, também tinha isso. Só que não era toda a aula, não era só isso que eu trazia das conjunções, né? Eu trazia as conjunções no texto, eu trazia outros exercícios e às vezes trazia alguns exercícios também assim, né, descontextualizados, né? E inclusive trazia para os alunos, olha, estou trazendo aqui só a frase isolada, só com o propósito mesmo da gente identificar, fazer essa classificação e tal. Mas vocês sabem que essas conjunções na vida, nós vamos usar elas no texto, vocês vão ver elas escritas nos textos, vocês vão ver elas articuladas com, né? Porque esse exercício de classificar, dar nome, olhar na frase, isso aí é algo que a gente só faz na escola.
A gente só faz na escola, não fazemos fora, né, desse contexto da escola. Agora, a escrita de um texto argumentativo ainda, nós podemos fazer no contexto de vida. Vamos dizer que tem uma questão aí que precisa ser trabalhada, algo que se está vendo ali na comunidade, e a pessoa pode, de repente, tendo os conhecimentos próprios da linguagem, escrever um artigo de opinião e mandar para um jornal, mandar publicar na rede social, né? Não precisa ser um artigo de opinião, mas publicar um comentário argumentativo. E aí, e usar dessas conjunções, usar dessa linguagem articulada, usar dessa linguagem argumentativa, né? Num contexto de vida, num contexto que seja fora da escola, tá? Então, isso é importante de mencionar, bastante importante de mencionar. E, e aí aqui, né, a grande sacada da Olimpíada é essa questão de trazer para o lugar onde a gente vive, né? Onde resido e cujo estereótipo que ele traz, né? E onde resido. Então, essa questão aí, no momento que esse aluno escreveu, era uma questão, era algo que estava na conversa do povo. Era algo que as pessoas falavam sobre, era algo que estava causando inquietações, era algo que era uma questão polêmica nessa cidade, né? Naquele momento ali, algumas pessoas eram favoráveis, outras tinham receios, outras eram contras. Por exemplo, provavelmente se discutia sobre isso, né? Se falava sobre isso, talvez na casa desse aluno, talvez na escola, talvez na rua. Então, aí, para ele, esse processo da escrita, ele, quem sabe aí a metodologia da Olimpíada sabe que o aluno, né, faz todo um processo de pesquisa do assunto que ele vai tratar, enfim, e ele foi buscar aí com relação saber mais, né? E aí ele foi pesquisar para saber os empregos, quanto de dinheiro que foi investido, então teve um processo aqui, ele traz um conhecimento, e ele se coloca como especialista sobre algo. Nesse momento aí, ele está se colocando como especialista sobre esse assunto, e ele vai trazer a opinião dele, né? E aí, então, dá esse lugar de protagonismo e esse lugar de empoderamento do aluno, ele ser capaz de pesquisar sobre um assunto e se colocar como um, se colocar como um especialista sobre isso que ele está falando, né? Então, por vezes, voltando aí, dando um pulinho rapidinho, né, na questão da diferença, né, do artigo de opinião e da redação, isso é uma outra coisa que me vem. A redação, tudo bem, nós podemos ensinar a parte da argumentação, da articulação, na escola, para preparar, devemos ensinar para preparar os alunos para o Enem, mas é preparar para eles falarem de uma forma geral sobre, usarem os conhecimentos que eles tiveram ao longo desses anos todos, né, da educação básica e também os conhecimentos de vida e de mundo. Mas em termos de assunto, né, não é uma coisa, é uma coisa que o aluno precisa escrever ali, não é um processo de escrita, no caso da redação, que vai ter uma reescrita, eles não vão reescrever a redação do Enem. Então, tem outros critérios aí, outras coisas que vão entrar nesse processo. Vai entrar a questão do nervosismo, vai entrar a questão que ele tem o tempo ali para escrever o texto, vai entrar a questão que ele vai receber o tema ali na hora, ele vai ter textos para relacionar, textos base, enfim, aspectos para refletir junto, né, para discutir junto, mas ele vai receber ali na hora. Já o processo do artigo de opinião, a gente pode fazer um projeto, né? Pode-se fazer um projeto, um trabalho com um aluno que se alongue mais, que a gente tenha esse processo de escrita e reescrita, o que uma redação não vai trazer, né? Uma redação ele vai escrever, a não ser na escola eu fazia os alunos reescreverem as redações deles, né? Mas eles sabiam que quando eles fossem fazer essa redação numa avaliação, como o Enem, por exemplo, eles não teriam oportunidade de reescrita, eles teriam que já aquele texto, versão final, se a versão final dele ser muito top das galáxias, né? E às vezes tem a oportunidade dele fazer o rascunho ali, mas tem, né, pouco tempo, né? E escrever é algo que demanda tempo, né? E tem ali aquele tempo limitado para ele fazer isso, enfim, né? Então são processos de escrita diferentes. Então, para ser preparado nesse processo de argumentação, o aluno nós podemos trabalhar com um artigo de opinião, por exemplo, né, para expandir conhecimento de mundo, que o aluno vá atrás de informações para construir a argumentação dele também, né? Mas
Com relação à linguagem, é preciso a gente orientar ele para a impessoalidade. Enquanto o artigo de opinião ele traz muito forte a marca do eu, autor especialista sobre esse assunto, na redação é uma linguagem mais informal, uma linguagem mais neutra. A linguagem nunca é neutra, né? A linguagem não é neutra, mas a gente tem que. Não vou usar neutra, vou usar impessoal, procurar trazer isso mais impessoal. E nem impessoal não vai ser, porque tudo que o aluno trouxer ali na forma dele falar sobre um assunto é pessoal dele, né? Cada escolha, cada palavra ali que tiver no texto, se fosse uma outra pessoa escrevendo, escreveria de outra forma diferente. Então, não tem como tirar o sujeito da escrita, né? Mas é mais ou menos uma tentativa de, de mascarar esse sujeito aí, autor, na redação. Então, uma outra ressalva que eu tenho também com relação à redação escolar. Mas vamos lá. Vamos lá, então, para análise da estrutura do artigo de opinião, tá? E análise linguística e como é que foi feita a argumentação nesse texto. Então, como eu disse para vocês, sempre começo com relação ao título, tá? Aqui eu fui colocando alguns argumentários dessa análise que eu fiz lá em 2010. Ó, tem até, aparece a data que o Word registra, né? Então, nem lembrava que era... Lembrava que o texto era de 2010, mas na época, realmente, que eu fiz essa análise foi 2010. Bom, o título, ele sugere o assunto que ele vai ser abordado no texto, né? E uma das funções aí é atrair o leitor para a leitura. Tá? Que caminhos que são esses, né? Que era essa pergunta aí que eu trazia para os alunos. E só com o título a gente não tem essa resposta, né? E aí é diferente nesse gênero, o título tem uma característica e nós podemos trazer para o aluno comparar com outros gêneros, como eu sugeri com relação à manchete, né? A manchete ali, né, de notícias, já é diferente, ali já tem mais explícito. Aqui existe uma sugestão, ele sugere, ele traz um aspecto, nós só vamos entender que caminhos que são esses com a leitura do texto, tá? Bom, e aí aqui o primeiro parágrafo, né, o parágrafo aqui de introdução. Então, ele começa com uma introdução bem geral, tá? Ele começa lá do mais amplo e vai trazendo para o mais específico. Então, ele começa aqui lá falando sobre progresso e modernização, né? Então, ele fala, o progresso, a modernização são processos que são comuns, andando de lado a lado, cruzando as linhas do tempo e do espaço. E aí ele pega esse gancho do espaço, espaço tal que pode ser compreendido como lugar em que vivemos. E aqui alguém poderia dizer, mas tem uma repetição aí do espaço, pode isso? Pode. Aqui a repetição desse espaço, ele tem o propósito de fazer uma retomada. E se retirasse essa marca aqui, né? Se retirasse um desses espaços e colocasse um quê, né, do tempo e do espaço, que tal, que, né, não fecharia aqui, daria problema, né, dessa forma como tá escrito, mas ficaria uma linha muito grande, um período muito grande. Então, sempre uma das coisas que eu sempre trago para os alunos no processo da escrita, né, e que eu trouxe muito do processo da escrita no inglês, né, façam períodos curtos, façam períodos curtos. Frases mais curtas, textos com frases mais curtas, são frases mais fáceis de serem compreensíveis. O texto fica mais fluido, fica mais fácil para o leitor. Frases muito longas têm a tendência a gente lá na metade da frase se perder e esquecer o que estava no início da frase, né? Se perder ali, perder alguns sentidos. Então, a leitura é mais fluida quando nós temos períodos mais curtos. Claro, a frase ela é uma microunidade ali dentro do texto, né? Então tem que ter um sentido completo aquela frase. Mas eu não preciso, eu posso segmentar ideias. Uma ideia numa frase, outra ideia noutra frase, outra ideia noutra frase, e relacionando essas ideias. Mas não preciso colocar 3, 4 ideias numa mesma frase, né? Então ele trouxe aqui as fronteiras da linha as linhas do tempo e do espaço, e aí ele vai puxar o espaço para relacionar com o lugar onde vive. Então ele fez um gancho aqui.
Esse é um recurso coesivo, tá? Então, ele fez um recurso. O que que é a coesão no texto? É essa articulação. É eu construir. Então, o texto não é um amontoado de um monte de frase, é uma frase que se relaciona com outra frase, que se relaciona com outra frase, que se relaciona com outra frase. E juntas elas compõem um corpo, né? Um início, meio, um fim. Sentidos, né? Então, eu acho bem interessante esse recurso coesivo que ele usa aqui, né? Essa retomada. E aí puxa, então, o gancho do espaço para o lugar onde vivemos, como, por exemplo, aqui, o município de 16 de novembro, onde resido. Então, aqui nós temos a marca da primeira pessoa, né? Então, ele traz realmente a autoria, tem o sujeito aqui, né? O sujeito aluno, o sujeito Rafael aqui, tá? É onde ele reside. Então, isso na redação a gente já não deve fazer, né? E aí é preciso mostrar para o aluno, e por isso que, e às vezes, né, a gente corta um pouco esse processo do aluno, porque para eles é muito fácil trazer a primeira pessoa. E eu, particularmente, gosto muito da primeira pessoa, né? De me colocar no texto como sujeito, porque quem tô, né? Eu estou escrevendo a partir de uma perspectiva, de um ponto de vista, todo ponto de vista é a vista de um ponto. Então, particularmente para mim, enquanto escrevente, né? Quanto escritora, eu não uso escritora para não confundir com escritora profissional, né? Mas quanto escrevente, quanto pessoa que escreve, para mim a dificuldade é não me colocar no texto, porque sou eu que estou escrevendo o texto. Então, a gente, de alguma forma, a gente, sim, na verdade, a gente sempre se coloca no texto, né? Mas eu digo não me colocar no sentido de não usar a primeira pessoa. Tanto que, se por acaso um dia vocês cruzarem aí com o meu TCC, com a minha dissertação, com, com algum artigo que eu tenha escrito, vocês vão ver que eu uso a primeira pessoa nos meus textos acadêmicos, inclusive, né? Em quase todos eles. Trago muito essa marca da primeira pessoa. Eu, professora, eu, pesquisadora, né? Mas, enfim, no artigo de opinião, é importante que essa marca da autoria desse sujeito, esteja bem registrada. E aí, essa marca do sujeito esteja bem registrada. E isso diferentes autores vão trazer de forma diferente, né? Aqui ele traz muito esse verbo, o verbo mesmo na primeira pessoa, tá? Às vezes alguns, não quer dizer que todos os artigos de opinião o autor ele vai se colocar tanto no texto, mas a Olimpíada sugere isso e aí esse aluno, essa professora e esse aluno, né, ele traz muito essa marca, tá? E quando trabalhava com os alunos também incentivava que eles trouxessem essa marca. Desde que seja característica do aluno, né? Mas por que que tu tá olhando para essa questão, vou trazer para eles, né? Aqui no Sul a gente usa o tu, né? Por que que tu tá olhando para essa questão dessa forma, tá? E aí ele traz aqui, eu destaquei em verde, e cujo estereótipo de cidade pacata do interior considero que está prestes a cair. Então tem de novo aqui um, onde resido, eu considero que está prestes a cair. E aí aqui, ó, vamos ler o que tem na análise, no comentário, ó. Introdução geral do assunto, que será abordado, né? Isso eu já falei. Na última linha do parágrafo, o autor dá uma pista ao leitor sobre o que será abordado no texto. Exatamente isso. Então, aqui tem um gancho que vai linkar vai fazer a conexão, né? É engraçado esse verbo linkar, né? Pegamos do link do inglês. Que vai relacionar com esse segundo parágrafo, né? O desenvolvimento do texto. Então, aqui ele tem um gancho, e cujo estereótipo de cidade pacata do interior considero que está prestes a cair. Até aqui ele não falou nada de barragem, ele não falou nada de caminho, mas ele deu uma introdução geral no texto e ele localizou o leitor no espaço e no tempo, como ele mesmo diz. O espaço é a cidade de 16 de novembro. E aí, o que está acontecendo nessa cidade de 16 de novembro? Ele considera que estereótipo de cidade pacata do interior está prestes a cair. Ele, como autor, ele considera isso.
O que que vai ser, como que vai cair, nós vamos descobrir aqui no segundo parágrafo, tá? E só por questões de ficar na mesma tela, eu vou descer esse segundo parágrafo aqui para ficar todo num espaço só. Muito bem. Vamos para o segundo parágrafo. O fato que está causando opiniões divergentes, não só entre os moradores daqui da cidade, mas também da região das Missões, é a instalação de uma usina hidrelétrica à barragem do Passo São João, situada entre 16 de novembro e a cidade vizinha Roque Gonzales. Então, aqui, em vermelho, no segundo parágrafo, o autor apresenta para nós qual é a questão que ele está trabalhando no texto, no artigo de opinião, sobre o que ele vai prestar a opinião dele, né? Então, aqui a gente tem explicitamente, ali nós tínhamos, né, ele estava iniciando, introduzindo, então aqui a gente chega no ponto que vai ser trabalhado. Então, é a contextualização da questão que está sendo analisada, tá? Que remete a esse gancho aqui, como que esse estereótipo de cidade pacata do interior vai cair a partir da construção da instalação dessa usina hidrelétrica, tá? Tinha uma outra coisa que eu ia... Aqui ele traz, né, que está causando opiniões divergentes, ou seja, é uma questão polêmica nessa cidade onde ele mora. É uma questão polêmica aí. E logo em seguida ele continua. Esse grandioso empreendimento, gerenciado pela empresa de energia elétrica Eletrosul, propicia enormes benefícios à região, trazendo empregos e melhoria à infraestrutura local. Então, olha só, aqui um destaque importante para a questão da forma, da linguagem que ele utiliza na construção da argumentação. Então, veja, esse grandioso empreendimento propicia enormes benefícios, trazendo empregos e melhorias. Então, a forma como ele fala sobre o empreendimento mostra já qual é a opinião dele com relação a isso, com relação à instalação da usina. Então, ó, existe opiniões diferentes, não só entre os moradores da cidade, mas entre os moradores das cidades vizinhas, da região das Missões, que é na região no estado aqui onde fica essa cidade. E aí ele traz esse grandioso empreendimento. Então, isso é algo que eu usava muito para mostrar para os alunos, olha, mesmo quando a escrita é de uma redação, de novo a questão do sujeito, não tem como tirar o sujeito da escrita, né? Não existe linguagem neutra, linguagem que vai tirar o sujeito da escrita. Mas eu posso, na redação, falar, fazer a minha argumentação, sem necessariamente ter que usar, que é comum, né? Com os alunos vão escrever redação e eles usarem. Eu acho que, eu penso que, na minha opinião. E aí na redação a gente tem que dizer para eles, não, a linguagem pessoal, larará. Mas se o aluno tem a compreensão, né? Se a gente mostra para eles, porque eles não conseguem ver isso sozinhos, né? Isso não é uma coisa que se tem a priori, né? E aí depois vocês podem comentar aí para mim, comentar aí comigo, né? Escrever embaixo nos comentários se vocês já refletiram sobre isso, já pensaram sobre isso. O quanto a forma como nós falamos sobre as coisas já mostra a nossa opinião. As palavras que eu uso para descrever algo já mostram o que eu penso sobre aquilo. Então, eu digo para os alunos, ó, quando ele fala um grandioso empreendimento, ele acha que esse empreendimento é bom ou ruim? Ah, ele acha que é bom, porque grandioso é uma coisa boa, né? E não e tem uma conotação positiva, não só por ser grande, dependendo do contexto, algo grande poderia ser considerado ruim por ser grande, né? Mas aí, nesse contexto, essa palavra grandioso, empreendimento, traz uma conotação positiva, uma ideia de que esse empreendimento é bom. Ele propicia enormes benefícios, ó, já está dizendo aqui, benefícios, vem do bem. Esse empreendimento vai fazer o bem. Traz empregos e melhorias também é algo que as pessoas querem, é algo também bom para a sociedade, para a infraestrutura local, para a cidade. Então, aqui, o autor já traz qual é o posicionamento dele. Então, ele já traz no segundo parágrafo qual é a questão polêmica
e como ele se posiciona com relação a isso. E ao se posicionar com relação a isso, ele nem precisa dizer, na minha opinião, porque a tendência aqui é que, no primeiro processo, lembrando que esse texto, ele não está escrito aqui, o aluno não escreveu de primeiro o texto assim. Talvez, né, a gente não acompanhou o processo, mas eu conhecendo do processo da escrita dos meus alunos, talvez em algum momento ele tenha escrito lá nas primeiras versões, na primeira versão, na minha opinião, a usina vai trazer muito benefício para a cidade, vai trazer emprego. Talvez ele tenha trazido assim. E aí o professor, a professora, no caso, a Rosângela, é Rosângela? Não me lembro agora, deixa eu olhar aqui. Isso, a Rosângela, essa prof aí, nossa colega, ela trabalhou com esse aluno para que ele não precisasse ali nesse momento, mesmo sendo um artigo de opinião, que ele não precisasse dizer na minha opinião, para que a forma como ele falasse sobre a construção da usina já mostrasse que ele acha que essa usina é boa. Outra vez o aluno tem escrito assim, a construção da usina é muito boa, vai trazer muito benefício. Então, tem aqui também um trabalho com uma linguagem, tem um trabalho vocabular, né, para ser feito, porque aí é um texto formal, né, um texto para participar de um concurso nacional, um texto que vai ter outros leitores que não só a professora, porque o texto ele vai passando por avaliação, né, no processo da Olimpíada tem avaliação, tem a seleção na escola, depois no município, depois na região e depois vai para o concurso nacional, né, no estado. Passa por essas etapas. Então, isso nós explicitamos para os alunos, várias pessoas vão ler o teu texto. Precisa contextualizar o teu texto, né? O teu texto, ele vai, eu uso para os alunos, com os meus alunos, a analogia de a gente vai levar alguém para um passeio. Eu preciso ir mostrando o caminho. Preciso literalmente pegar a pessoa pela mão e ir mostrando o caminho. Então, no caso aí é o leitor, né? Esse leitor e mostrando o caminho. E isso só acontece, gente, que é tão difícil das pessoas entenderem. Isso só acontece quando estamos escrevendo com uma proposta comunicativa, quando nós estamos escrevendo um gênero com uma proposta comunicativa, tem alguém que vai ler, tem uma situação comunicativa definida, o porquê que se está escrevendo. Não é só para a professora ler, não é só o processo da sala de aula. Porque quando é só para nós, quando é só processo de sala de aula, de aprendizagem, o aluno ele não lembra de fazer essa introdução toda. A professora vai ler, nós estamos falando sobre barragem, eu acho que barragem é muito bom. Aliás, eu acho que a construção da barragem é muito boa. Pede para o aluno escrever, ele te entrega algo assim, começa já assim. Bom, eu acredito que a construção da usina vai ser positiva para a cidade. Geralmente, os alunos, alguns têm essa capacidade de síntese. É isso aí, eu não sei mais o que dizer, professora. Eu acho que a construção nem a usina, né, a barragem. Eu acho que a construção uma usina hidrelétrica. Eu acho que a construção aí essa instalação dessa usina hidrelétrica vai ser boa. Eu acho que essa construção vai ser boa. É isso. E aí, o nosso trabalho de ourives é, junto com esse aluno, lapidar isso que ele quer dizer. E isso consiste em que ele aprenda novos vocabulários. Que a gente estude, por exemplo, sinônimos. Porque não é comum para um aluno, que na época que eu acho que era um aluno de quarto, quinto ano, usar essa expressão grandioso empreendimento. Provavelmente ele falou isso com outras palavras, né, da linguagem ali. Mas aí ele, né, no trabalho, com o processo da linguagem, provavelmente foram feitas sugestões para que ele fosse mudando essa construção. E aí o texto ia ficar com um caráter mais formal, se ao invés de, sei lá o que ele escreveu antes, né, mas grandioso empreendimento, né, já trazendo aí incluída a opinião. Então aí só para fazer a leitura, né? O que eu já mencionei, né? O que está em marrom. Então, é o início da análise do autor, marcada pelo uso de termos que expressam juízos de valor. Os adjetivos grandioso e enormes, que qualificam especificamente os substantivos empreendimento e benefícios, associados ainda aos substantivos de conotação positiva, empregos e melhorias, expressam a opinião do autor que se revela favorável à construção da barragem. Aqui nós já sabemos que ele é favorável à construção dessa barragem.
tá? Vamos ao terceiro parágrafo. Vou baixar um pouquinho o outro para não dar spoiler. E pude facilmente observar como a Eletrosul está postando suas fichas na usina, pois ao prestar atenção nos números, entre aspas, da empresa sobre a barragem e nos investimentos dela, percebi o seu entusiasmo. Me parece que esse sobre foi deixado aqui de propósito, que ele realmente estava assim na escrita, tá? Depois até eu vou conferir, mas me parece que sim, tá? Mas não é uma questão aqui, né? Apesar de daqui deveria se usar sobre, não é uma questão aqui que atrapalha a compreensão do texto, né? O texto é tão rico, tem tantas coisas no texto que dizer, tem um sobre ali errado, é um detalhe, né? Então, serão, ao final das obras, 290 milhões de reais investidos e, de acordo com os técnicos, a usina terá capacidade de atender uma cidade de aproximadamente 560 mil habitantes, gerando inicialmente cerca de 39 megawatts de energia média. Então, olha esses dados aí que são destacados em lilás, né? Isso é algo que só o gênero artigo de opinião consegue permitir na construção da argumentação, que se vá atrás de dados estatísticos. Isso aí, numa redação já é mais difícil de ser feito, a não ser que o aluno tenha dados estatísticos, por exemplo, nos textos que ele receba como base para escrever a redação ali, né? Eu não lembro como é que chama agora, me fugiu. Mas aqueles textos, ele sempre tem textos para ele dialogar, né? Com matemática, com a apresentação do tema da redação. Então, de repente, se tem ali no texto base, esses dados estatísticos ele pode usar, mas sabendo que tudo que ele copiar do texto base não vai fazer parte na contagem das linhas, né? Do mínimo de linhas ali da redação. Então, esse cuidado também precisa ter tido, né? Precisa se ter esse cuidado. E aí, então, aqui, ó, os dados estatísticos, eles comprovam a veracidade e a validade da posição positiva com relação à construção da usina. Então, ele traz os dados aqui para mostrar que realmente vai ter benefício. Quais são esses benefícios? O dinheiro, né? Uma quantidade significativa de dinheiro. E quantas pessoas que vão, né, ser beneficiadas com esse dinheiro e quanto de energia que vai ser produzido. Tá? Então, aqui os dados estatísticos, eles servem para validar essa opinião. E aqui é um processo de querer convencer o leitor, né? Então, ele quer nos convencer, nós aqui sendo nesse momento os leitores desse texto, né? Nos convencer de que a construção dessa usina, ela é positiva. Ela vai trazer benefícios, ela é boa, né? Ela é importante. E aí começa, me perdi, esse é o terceiro, né? É o quarto parágrafo. Começa o quarto parágrafo, então, com o mas. O nosso querido e amado mas, né? Conjunção adversativa aí. Mas entre a população, há quem diga que, talvez devido a essa construção, poderão ocorrer mudanças climáticas e ambientais no município. E que não desfrutaremos da energia gerada, ou que haverá problemas de deslocamento entre os municípios atingidos pela represa. Essas pessoas dizem também que o rio Ijuí, no qual está sendo feita a usina, terá seu nível diminuído e, com isso, causará um desequilíbrio pluviométrico, tanto aqui, na cidade, como nos demais municípios afetados, São Luís Gonzaga, São Pedro do Butiá e Ralador. Ok. Então, aqui, esse mas, ele contraria, né? A gente sabe que o mas, ele contraria o que foi dito antes, né? Resumindo, o mas, ele sempre traz uma ideia contrária ao que foi dito antes. Se nós dizemos, eu ia à festa, mas choveu. O mas choveu contraria a ideia de que eu ia à festa. Né? Contraria a ação de ir à festa, na verdade, né? Então, não foi a festa porque choveu, poderia se reescrever dessa forma, né? E aí eu trazia muitas essas reflexões com os alunos porque eu estava trabalhando justamente com o período coordenativo, né? Então, aqui,
O mas contraria toda essa conotação positiva aqui. Então, o que ele está dizendo, na verdade? Ele poderia usar o apesar, porque tem esse mas aqui tem um sentido de apesar também, né? Apesar de ter todos esses benefícios, de trazer todo esse dinheiro, atingir todas essas pessoas, todo isso de energia elétrica, e megawatts, né, de energia média, ainda há quem diga que vai isso e aquilo. Então, ele trouxe tudo de negativo que as pessoas, todas as visões negativas contrárias à construção da usina. As mudanças climáticas e ambientais, eles não vão usar a energia que vai ser gerada, vai ter problemas de deslocamentos por causa da represa, né? Essas pessoas. E aí veja que ele usa essa marca, que eu até não destaquei aqui, mas que é importante, ó, entre a população e essas pessoas dizem. Entre a população há quem diga e essas pessoas dizem. Aqui ele deixa muito, aqui esqueci de marcar. Ele deixa muito claro para o leitor, para nós, que ele não compartilha dessa opinião. A opinião dele está expressa aqui, reforçada aqui nos dados positivos da construção da usina. Ele traz aqui essa opinião que é contrária, esse mas, né, contraria essa informação aqui. E aí ele explica, ele se coloca de fora, ó. Há na população quem diga que essa construção, que essas pessoas dizem também. Essas pessoas dizem, eu não estou dentro desse grupo de pessoas, eu não me encaixo aqui. Que fique bem claro que essa não é a minha opinião. Então, faz essa marca no texto. Isso é uma estratégia argumentativa. Porque aí, às vezes, a pessoa pode, eu não vou trazer tal e tal aspecto, porque, né, o aspecto contrário aí para não prejudicar minha argumentação. Pelo contrário, as objeções, né, o que se diz contrário ao que se pensa, ele traz aqui, ele faz uma contra-argumentação depois. Ou seja, ele mostra que é a opinião de quem é contrário e ele vai invalidar essa opinião contrária logo em seguida, no próximo parágrafo, tá? No próximo parágrafo, ele vai invalidar isso que foi dito aqui. Ele vai mostrar, ó, isso não faz sentido. Para nos convencer, nós leitores, isso não faz sentido, por isso, por isso e por aquilo. E aí ele vai trazer a argumentação. Então, esse processo aqui, ele se coloca, ele traz a opinião das pessoas que é contrária, ele deixa bem marcado isso. Na população há quem diga, essas pessoas dizem. E ele traz aqui, levanta os possíveis problemas para a instalação da usina. Então, aqui, o autor faz uso de uma estratégia argumentativa chamada contra-argumentação, né? Então, note a funcionalidade do uso do mas, né? Já expliquei aqui no mas, né? Antecipando as visões contrárias à posição que ele pretende defender. Então, ele traz aqui, já antecipa o que as pessoas poderiam dizer ao contrário do que ele está trazendo. Então, ele manipula recursos linguísticos. Há pessoas, essas pessoas, que deixam implícita a sua posição contrária às opiniões expressas nesse parágrafo. Na verdade, eu coloquei implícita aqui, mas deixa bem explícito, né? São essas pessoas, não sou eu. Na verdade, deveria ser explícita ali, tá? Agora, o porém. Porém, do meu ponto de vista, essas pessoas não sabem que antes de ser iniciado o projeto, a Eletrosul fez inúmeras pesquisas e requisições ao governo para que o plano fosse legalizado. Vou descer um pouquinho para ele ficar o parágrafo inteiro no bloco. Fosse legalizado. Além disso, outros órgãos, como o Ministério de Minas e Energia, o PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, né, da época, não sei se existe ainda esse programa, mas tinha, e a FEPAM, analisaram e delegaram medidas de adequação, que foram meticulosamente estudadas para que fossem diminuídos ao máximo os impactos da barragem ao ambiente local. Então, algumas considerações com relação a isso aqui. Aqui é realmente a contra-argumentação. Então, aqui ele está anulando o que essas pessoas dizem na população, há quem diga. Ele está mostrando, invalidando aquela opinião contrária, né? Que isso não faz sentido, isso que essas pessoas dizem que não concordam aí, não faz sentido. E aí, então, ele traz o porém, né? Que também é adversativo, né? Então, ele traz aqui os contra-argumentos, tá?
ele traz essa marca do meu ponto de vista, mas a gente sabe que todo o texto é do ponto de vista dele. Então, veja, nesse caso, se nós tirássemos aqui desse do meu ponto de vista, vou suprimir aqui só por um momento. Uf, opa, quase apaguei o parágrafo. Vou tirar aqui. Tirei do meu ponto de vista. Essas pessoas não sabem que, antes de ser iniciado o projeto, a Eletrosul fez inúmeras pesquisas e aquisições para que o plano fosse legalizado. Não houve muita alteração na argumentação. Esse, do meu ponto de vista, ele pode ser uma ressalva que às vezes a gente usa como um sentido de relativizar alguma coisa, né? Ah, eu estou relativizando aqui, é a minha opinião. Mas todo texto é a opinião dele. É um artigo de opinião. Tudo que está sendo trazido aqui é do ponto de vista dele. Não foi um texto que foi construído a solo, né? Foi construído em processo de colaboração com os colegas, com o professor, com revisores, né? Porque esse texto chegou até o final. E nos processos, nas etapas finais, os alunos, eles fazem revisão, né? Trabalho, fazem durante todo o tempo, né? Mas revisão com outras pessoas, enfim, sugestões, etc, etc, etc. Mas poderia aqui, né? Não é necessariamente ter esse, do meu ponto de vista. Mas tudo bem, não prejudica o texto. Só mostrando que essa marca não é necessária, tanto na redação como no artigo de opinião também não é necessário. Apesar que outras marcas do sujeito ali, como onde resíduo e tal, já trazem aqui, né, o lugar onde eu estou falando, né, isso já... Essas marcas são mais importantes na construção desse texto, porque a gente entende o Rafael por trás desse texto. Por que que essa questão é importante para ele, é cara para ele, né? No processo aí da sala de aula, porque os alunos têm mais facilidade para falar sobre coisas que eles se importam, né? Que é uma das dificuldades, por exemplo, das vezes no processo da redação também. Às vezes o aluno tem que escrever, dissertar sobre um assunto que para ele não importa, mas ele tem que mostrar que ele consegue refletir sobre aquilo, que ele tem uma noção sobre aquilo, né? Mas aí no artigo de opinião a gente pode pegar, né? Podemos pegar aí no processo de pedir a escrita, solicitar a escrita, pegar assuntos que os alunos tenham interesse de falar sobre. Por exemplo, né, nesse momento, se eu estivesse em sala de aula, uma questão que eu traria para os alunos escreverem artigos de opinião, refletirem sobre é a questão do uso do celular na sociedade, na aula. Até fiz isso com os alunos das minhas turmas de português. E rendeu bastante pano para manga, porque é uma coisa do dia a dia deles, é uma questão que eles enfrentam, eles têm a opinião deles com relação a isso. E aí eu incentivava que eles buscassem, ó, vocês têm que me convencer, eu tenho a minha opinião, as minhas ressalvas, nós debatíamos na aula. Então, lembrando, aqui eu estou na terceira etapa do processo da leitura, né? Aqui a gente está fazendo o processo da leitura. Para o processo da escrita também a gente precisa preparar os alunos para a escrita. Porque às vezes o professor também acha que, lemos um texto, esse aqui é o texto do gênero tal, e esse vai servir como modelo, agora vocês vão escrever um texto desse gênero. E aí os alunos ficam loucos, e com razão, porque às vezes eles não sabem muito das características do gênero, não sabem muito sobre a linguagem, não vou sair escrevendo assim, escrever sobre o quê? E escrever para quem? Então, quando eu tenho que situar esse processo da escrita, tá? É importante que nós situemos esse processo da escrita para os alunos. Mas não é esse o propósito aqui. Abrindo parênteses, fechando parênteses. Vamos voltar para a análise. Então, aqui, no quinto parágrafo, o articulista faz uso de contra-argumentos. Note o uso da conjunção porém, isto é, fatos e reflexões que demonstram para seus leitores que os argumentos contrários à posição sustentada no texto podem ser questionados. Então, essas opiniões contrárias que essas pessoas na população trazem, elas podem ser questionadas. E aqui ele traz uma força para o texto dele, porque eu pego o que as pessoas digam de contrário e digo, olha, isso aqui não faz sentido. Isso não, né? E aí, então, é uma grande estratégia essa de contra-argumentação. E aí nós vamos nos encaminhando para o final do texto. Nesse parágrafo, ele traz: o inegável é que a usina Passo São João trará para 16 de novembro, com seus pouco mais de 2.800 habitantes, boas oportunidades de emprego. A pretensão da Eletrosul é de 1.500 empregos na construção,
até o fim das obras, em 2010, possibilidade de desenvolvimento e de importância dentro da região. Isso é o que é o inegável, né? Então, aí eu trago aqui que ele faz aqui a apresentação do seu argumento favorável. Ele procura explicitá-lo para o leitor, né? Consolidando assim a análise do assunto principal do texto. Então, aqui ele nos traz, ele puxa mesmo para nos convencer. Ó, é inegável, mostrei aqui por A mais B, mostrei os dados estatísticos, mostrei por que que as pessoas falam o contrário da construção da usina e por que que isso não faz sentido, né? Por que que elas não sabem que foi feita uma pesquisa, então isso que elas estão dizendo aqui não tem validade. Então, é inegável, estou mostrando aqui por A mais B, né, na construção, ele faz o fechamento da argumentação dele. É inegável que ela trará boas oportunidades de emprego, ó, de novo os benefícios. Né? A pretensão é de 1.500 empregos na construção, né? E possibilidade de desenvolvimento de importância. Então, ele traz, reforça, fecha aqui a argumentação dele. Sendo assim, creio que todos esses motivos poderão aumentar a qualidade de vida da população da cidade, na área cultural, política e turística. Mais benefícios, ó. Então, ele constrói toda a argumentação dele do porquê que ele é favorável à instalação da usina, procurando mostrar para nós, os leitores, quais são os benefícios. Então, é um grande processo do convencer. Então, quando eu faço a proposta com os alunos, eu digo para eles, me convençam. Me convençam disso, convençam o leitor, né? Vocês têm que convencer, sei lá, né? Por exemplo, vamos, dessa questão aí do celular, vamos dizer que vocês vão escrever, pode colocar, de repente, a diretora, na gestão da escola como leitor desse texto, pode colocar a Secretaria de Educação, pode colocar esse texto, vamos publicar esse texto na rede social, marcar outras pessoas, né? Eu usando essa sugestão aqui, tá? Que me veio e eu falei. Assim como me veio e falei. Mas, ó, convença essa pessoa, você tem que convencer essa pessoa de que a questão do uso do celular é positiva ou não é positiva, sei lá. Qual é a tua opinião? Tem que convencer esse leitor. Por A mais B, assim como esse aluno fez nesse texto. E isso vai fazer com que os alunos tenham que ir lá fazer o processo de quebrar a cabeça. Porque nós fazemos isso automaticamente na fala, quando queremos convencer alguém de alguma coisa. Nós usamos de argumentos, eu digo para os alunos, quando vocês querem convencer a mãe de vocês a deixar vocês irem, sei lá, no passeio da escola, vocês vão usar argumentos, mas todos os meus colegas vão ir, mas eu vou aprender tal coisa, mas não sei o quê, quando é que eu vou ter a oportunidade de ir de novo? Mas é a contribuição, sei lá, é baratinho, eu só tenho que vender uma rifa, eu tirei nota boa, sei lá, né? Eles vão achar argumentos para convencer os pais deles e deixar eles fazerem alguma coisa. E aqui no texto é isso. Só que o processo da escrita eu preciso articular, precisa ser mais formal. E aí entra o nosso papel para orientar o aluno. Aí entra o nosso papel para orientar ele do como fazer isso, né? Orientar ele com relação à estrutura, essas coisas que a gente não sabe a priori, né? Que vai saber à medida que nós nos formamos leitores mais competentes e escreventes mais competentes, né? E aí ele faz o encerramento, né? Outro benefício, a possibilidade de economia, onde não só aqui, mas todo o povo brasileiro sente mais peso no bolso. Então ele traz algo até um pouco gracioso aqui no final, né? E talvez 16 de novembro, conhecida como Capital Nacional da Alfafa, e aí ele explica aqui o que seria a alfafa. Então, essa explicação aqui, leguminosa, forrageira, mostra aí um processo de pensar num leitor que, de repente, não sabe o que é alfafa, tá? Se torne um exemplo de geração de energia elétrica. Sempre o autor tem que fazer isso? Não, mas aqui ele pensou, existe um movimento de pensar que, de repente, os leitores do meu texto aqui desse artigo de opinião não sabem o que é alfafa, então eu vou falar que é uma leguminosa forrageira, né? Mas às vezes algumas coisas se perdem do escritor, por exemplo, a questão do PAC aqui. Eu lembro o que que é PAC, mas de repente um outro leitor pode não saber o que que é esse PAC aqui. Poderia aqui ter sido colocado Programa de Aceleração do Crescimento. Porque tem um tempo, né? Tem algumas coisas, algumas informações que às vezes tem tempo. Então esse texto ele já, né, agora ele já está fazendo 15 aninhos, 14 aninhos, né, no momento da gravação aqui desse vídeo de 2004.
2004. 2004. 2024. Então, aí poderia, de repente, ter. Aqui do PAC passou, mas aqui do Alfafa veio. Uma, uma pequena... Isso aqui poderia vir em nota de rodapé também. Poderia ter aqui uma nota de rodapé em Alfafa e vir lá, leguminosa, forrageira. Enfim, é isso que eu queria apresentar para vocês aqui, né? De novo, no Em Nome da Cidade, a professora, o lugar, a escola. Então, vejam como a argumentação ela foi construída ao longo do texto. Com o quê? Com os aspectos gramaticais. Então, mais importante do que saber classificar os aspectos gramaticais é que o aluno saiba usá-los no lugar certo. Saiba o que que esse mas vai trazer no início do parágrafo, saiba o que que esse porém vai trazer no início do parágrafo, se é o meu trabalho com conjunções, por exemplo, né? Saber o que o para quê vai trazer aqui, né? Se eu for trabalhar com subordinação. É possível eu pegar alguns desses períodos e trabalhar? É possível, mas veja como a gente consegue entender muito mais o sentido das coisas pensando nela na construção do texto. Todos esses pilares, cada um dos parágrafos foram construindo o sentido do texto como um todo, para que a gente possa voltar lá e saber de que caminhos ele está falando aqui, no título. Aí a gente faz o fechamento, a gente fecha o circuito, né? Que caminhos ele está falando? Ah, caminhos de progresso, que ele falou nesse texto. Que caminhos aqui? A qualidade de vida da cidade, na área cultural, abre caminhos na área cultural, na área política, na área turística, abre caminhos na economia, né? Então, é essa construção que é importante de nós mostrarmos para os alunos com os textos e procurarmos fazer com eles. Na escrita e na reescrita, na escolha, saber que cada processo de cada palavra vai importar, né? Mas aqui principalmente focando na leitura, tá? A partir do momento que a gente ensine o aluno a ler o texto e olhar para essas questões, reconhecer essas questões aí no texto, e de novo, esse processo ele não vai acontecer o aluno trabalhando uma vez dessa forma, né? São várias aulas, isso vai sendo construído em várias aulas. Mas essa questão de que ele pode usar, por exemplo, de adjetivos para expressar a sua opinião, isso é muito importante, né? E os alunos ficavam, é verdade, quando eu trazia isso para eles. E eu trazia isso nesse texto, mas eu trazia em outras palavras. Eu trazia outros exemplos também, né, para eles. E mostrava essa questão do uso de adjetivos, né? Porque aqui eu falei bastante do grandioso empreendimento, né? Eu dizia para eles, se dissesse assim, esse desastroso empreendimento, a construção da argumentação, ela estaria sendo feita da mesma forma? Não, porque desastre é uma coisa ruim, eles diziam. Desastroso é ruim, pois é, desastroso é ruim, mas grandioso é bom. Então, quando eu digo grandioso empreendimento, eu já estou mostrando aí, dando uma pista aí para o leitor do posicionamento favorável dele com relação, da visão positiva dele com relação a esse empreendimento, a essa construção da usina. Mas se ele dissesse esse desastroso empreendimento, já teria aí um indicativo de que ele teria, nesse caso, uma opinião aí contrária. Teria mais malefícios do que benefícios. Mas ao longo de todo o texto ele foi construindo que benefícios são esses para construir a argumentação. Ele para nos mostrar o porquê de construir a usina é bom, né? Porque construir a usina seria bom para a região. Então é isso, pessoal. Espero que tenham tido insights aí de possibilidades. Esse esse desmembramento aí do texto, ó, desmembrei ele aí em parágrafos, mas para mostrar como cada parte, às vezes, né, em duas partes no mesmo parágrafo, né, compõe esse processo do corpo do texto, compõe toda essa coesão, compõe a construção da argumentação, compõe o uso consciente aqui dos aspectos gramaticais na construção dos sentidos do texto, na construção desse processo de comunicação com o leitor, construção da argumentação.
Esse é um exemplo aí de atividade de leitura de um artigo de opinião. Gratidão, espero que tenha feito sentido, tenha acrescentado aí para vocês e até a próxima.